pra achar o rapaz e no fim ele apareceu sozinho lá numa fazenda já na parte baixa. Cuidado com as rodovias, muitas dificuldades para o motorista que está subindo pela Anchieta ou pela Imigrantes, está tudo muito ruim por ambas. Se você puder retardar a sua vinda a São Paulo, vai ser melhor. Neste momento, tudo muito complicado para quem vai subir a serra, tanto pela Anchieta como pela Imigrantes. Quem está andando pela parte litorânea tem dificuldades para... Primeiro, ali na chegada da Praia Grande, você que está vindo lá de Mongaguá, passando pela Vila Tupi, a chegada na Praia Grande, no finzinho da área da Praia Grande, muita dificuldade também. Tem um trânsito razoável para passar pela Ayrton Senna, pela Avenida Ayrton Senna. Esse pedaço é sempre congestionado quando há um movimento de retorno a São Paulo. Hoje não é diferente. O fim da Mogi Bertioga é bastante difícil para o motorista também. Tem pelo menos ali 4 quilômetros, um pouco mais, um pouco menos, de lentidão no trecho final da Mogi Bertioga. O trecho desde lá de saída de Mogi é tranquilo, mas o trecho final, 4, 5 quilômetros, com muita dificuldade para quem se aproxima de Bertioga, chegando ali na Riviera de São Lourenço. Para passar pela Riviera está difícil também, principalmente se você está saindo da região de Santos e indo no sentido das praias do norte, indo para São Sebastião, para Caraguatatuba. Todo esse pedaço, antes e depois da saída para a Serra da Mogi Bertioga, a dificuldade é extrema para o motorista ali. Tem lentidão lá na parte baixa das rodovias em Boiçucanga, na região de Marizias. E quem está indo de Caraguatatuba para Ubatuba, aquela dificuldade citada mais cedo aqui, de Massaguaçu até Maranduba, muita dificuldade para o motorista. E quem está indo no sentido contrário, vem de Ubatuba e vai para Caraguatatuba, dificuldade desde antes da Lagoinha até a chegada da praia de Maranduba. Tem obras ali, mas principalmente pelo fluxo de carros e pelo fluxo de pessoas. Muita gente querendo atravessar a pista, redução de velocidade, lombadas, é sempre assim nesse pedaço. Quem está chegando na região de Ubatuba, desde um pouco antes da Praia da Enseada, tudo muito lento, porque a passagem pela Praia Grande de Ubatuba é péssima, naturalmente assim, época de temporada é ainda pior. Obrigado pela companhia, termina aqui o Bandeirantes Acontece, vem aí o Resenha, sua participação é fundamental, aproveite, interaja com o pessoal, 999-04-8756 é o nosso canal, é o nosso WhatsApp, código 11 de São Paulo. Aproveite para fazer parte da nossa comunidade do WhatsApp. É só clicar ali na tela inicial do seu WhatsApp em atualizações, na busca coloca Rádio Bandeirantes e você passa a seguir a Rádio Bandeirantes e ser atualizado do nosso conteúdo pelo WhatsApp também. O quinto sinal vai marcar 5 horas. Até amanhã. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora... Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! 17:01 está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 19h30, muita informação, opinião e debate. E claro, com a sua participação. Fala, galera, deste dia 5 de janeiro de 2026.
Torcedor bugrino, você aprova a contratação de Kaique França para substituir Fernando Miguel? Opine 971021493 971021493. E na sua opinião, quem é o jogador que mais vem se destacando na Copinha com a camisa da Ponte Preta? Opine 971021493 971021493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas do Guarani. Guarani segue preparação em Bragança Paulista até amanhã. A partir de quarta-feira, elenco já treinará no Brinco de Ouro, palco da estreia diante do Primavera no sábado. Novo reforço Kaique França já está integrado ao elenco alviverde em Bragança Paulista e amanhã apenas troca de documentos para ser anunciado oficialmente. Diretoria do Bugre ofereceu para o goleiro um salário maior que o do Sport, time que Kaique França estava contratado para ser titular. Maranhão segue vetado pelo departamento médico e deve ser desfalque para a primeira rodada do Campeonato Paulista. Com isso, Luca pode ter a primeira oportunidade com a camisa do Bugre. Destaque do Sub-20, Kelvin foi integrado no elenco da Copinha e não deve ficar à disposição de Matheus Costa. Após derrota na estreia por 1-0 diante do Atlético, crias da tribo voltam a campo amanhã contra a Cisense em busca da primeira vitória na Copa São Paulo. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Diretoria tem investidas sem sucesso por Ronaldo e Lucas Mineiro. Pautas da Ponte Preta. Após greve por conta dos salários atrasados, elenco da Ponte Preta retornou aos treinamentos na última sexta-feira. Macaca segue na preparação de olho na estreia do Paulistão, que acontece domingo contra o Corinthians na Neoquímica Arena, às 16 horas. Corinthians consegue reverter punição e poderá receber torcedores na estreia contra a Ponte. Clube Paulista havia sido punido por conta de sinalizadores utilizados na final de 2025 contra o Palmeiras. Além disso, Dorival Júnior também poderá contar com Garro e Martínez, que estavam punidos, mas foram liberados. Diretoria da Ponte acerta a contratação de mais 2 reforços para 2026. Lucas Justen, ex-Guarani, e Lucas Cunha, do Bragantino, chegam ao Majestoso para reforçar a Macaca nas disputas do Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Série B. Após entrave na negociação com André Lima, a Macaca tem interesse na contratação de Pedro Martins, volante que pertence ao Sport, jogador de 25 anos, defendeu a Chapecoense na última temporada, onde conquistou o acesso para a Série A. Pela Copinha, Ponte Preta venceu meia-noite por 2-0 e garante classificação antecipada para a próxima fase. Os gols da Macaca na tarde de hoje foram marcados por Nicolas e José Vitor. Na estreia, os crias da Macaca já haviam batido o Coritiba por 4-2. A equipe alvinegra
realiza o terceiro jogo na quinta-feira contra o Real de Roraima. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Negociação com André Lima trava após sucesso do Paysandu na Justiça. E tem as pautas do dia. Notícias que não têm nenhuma ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. Após anunciar Guilherme Arana, Fluminense tenta a contratação de Hulk para 2026. A atacante já deu sinal positivo para o clube carioca, mas Atlético Mineiro segue fazendo jogo duro para liberar o ídolo para outro clube no Brasil. Diretoria do Galo ofereceu um documentário sobre a passagem dele no Galo. Uma estátua na Arena MRV e uma porcentagem da SAF para o jogador de 39 anos não deixar o clube mineiro. Pauta 2. Fagner acerta rescisão com o Corinthians e abre caminho para a renovação com o Cruzeiro. Lateral direito ainda tinha mais um ano de contrato com o clube paulista, mas conseguiu em comum acordo a liberação. A diretoria corintiana não divulgou os valores da rescisão, que deve ser assinada ainda nesta segunda-feira. Pauta 3. Após meses conturbados e maus resultados, Manchester United decide demitir Rubem Amorim. Português foi desligado do cargo após o empate fora de casa por 1-1 com o Leeds no domingo. Treinador de 40 anos tinha contrato até 2027, mas os Reds preferiram pagar a multa pela demissão. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17:09, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, um grande abraço, um feliz 2026 para você e também para todos os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes e do Esporte em Debate. O meu destaque inicial pelo lado do Guarani é que o novo goleiro do Bugre para 2026, Kaique França, já está integrado ao elenco alviverde e deve ser anunciado e oficializado ainda essa semana. Pelo lado da Ponte Preta, o destaque vai para os crias da Macaca, que venceram meia-noite hoje mais cedo pela Copinha, conquistaram a segunda vitória consecutiva e já garantiram vaga para a próxima fase da competição. Batista. 17:10 está no ar. Esporte em Debate até às 19h30. Você também, se quiser, pode participar além das enquetes dos temas do dia, colocando aqui a sua opinião via o WhatsApp 971021493 971021493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Esporte em Debate 17:11, mesa de áudio, Elton Grimaldi. Ele que manda o som para todas as plataformas e também para o FM 85,7. E opera o Switcher, o equipamento que corta a imagem e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha e muito obrigado pela sua participação.
Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. De pontinho em pontinho, vem aí o mascotinho. Primeira conta Grande Aventura. Com a promoção da Sicredi Iguaçu, você aplica R$100 em poupança, fundos de investimento, capital social e depósito a prazo e ganha pontos para conquistar um mascotinho Iguaçu. E novos associados de até 14 anos ganham um mascotinho na hora. Visite uma agência, confira o regulamento e participe. Sicredi Iguaçu. Aqui a família toda se diverte enquanto aprende a poupar. Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 17h15 até as 19h30. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes, com a sua participação. 97102-1493. 97102-1493. São mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Participe, legal demais ter a sua participação aqui conosco. Sabe aquele aroma que invade a cozinha e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Olha, tem uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no seu dia a dia.
tem temperos especiais para carnes bovinas e suínas, aves, peixes, tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, tem combinações surpreendentes para agradar até mesmo os paladares mais exigentes. Aroma das ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais. aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Sensacional! É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. 17:18 Breno Beretta. E os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, grande abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando a respeito do mercado da bola, o Atlético Mineiro apresentou para o Hulk uma proposta para ele continuar no Galo. Tanto uma proposta para ele continuar como jogador e depois, quando ele encerrar a carreira, um projeto grandioso também. E isso fez o Hulk balançar, até porque o Fluminense tem interesse no jogador. E quem está de olho no Marcos Leonardo, ex-jogador do Santos, atualmente no Al Hilal, é a equipe do Flamengo. Ainda não há uma proposta oficial pelo atleta, ele ganha cerca de 2,7 milhões de reais por mês, mas existe a possibilidade de contratar o jogador. E o Red Bull Bragantino tem interesse na contratação do Rodriguinho, meia do São Paulo, e pode dar negócio nos próximos dias. Batista. E 19 minutos em Campinas, ouvinte participa conosco. Mensagem de áudio, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, Tigrão, CH, Gleger, BB e PP e todos os band amigos. Batista, na Ponte tem 6 jogadores que eu já puxaria o profissional. Os 2 zagueiros, Pablo e Diego Leitão, o centroavante Matheus e esses 3 últimos jogadores que eu vou falar, que é jogadores para a Ponte ganhar dinheiro. Lateral Júlio, lateral direito, Caio Ganga e Nicolas. Esse, se a Ponte fizer um contrato, a Ponte vai ganhar dinheiro com esses moleque. Tandy, Negrão. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, Carlos Batista. O meia Nicolas está sobressaindo muito bem lá em Patrocínio Paulista, defendendo a camisa do Sub-20 da Ponte. Parece que já marcou uns 3 gols. E é uma esperança para a Ponte nessa situação difícil que ela vive. Aqui é o Valdemar, Vila Miguel Vicente Cury, Campinas. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, Carlos Batista. Boa tarde, equipe Band. Um 2026 iluminado para todos. Na questão da pauta do Guarani, aí se aprova a contratação do Kaique França, 100% aprovado. Aquela questão, né? Tem males que vem para bem, né? Falando do Fernando Miguel, que infelizmente aconteceu aquele problema com ele, que até se aposentou, e abriu mais espaço, mais negociação para o Guarani trazer o Kaique França, que promissor, novo, com disposição, no auge. Então, nossa, foi excelente. Então, ficamos tristes, né, com o problema que deu o Fernando Miguel, mas logo o Guarani já consertou, já correu atrás e trouxe o Kaique França.
Todas as contratações também foram promissoras também. Houve um planejamento bom e, se Deus quiser, esse ano o Guarani vai para as cabeças. Vai depender do técnico agora, né? O time ele tem na mão, o elenco ele tem na mão, é provado e vai depender muito dele fazer esse time jogar bola. Obrigado pelo espaço aí, um ótimo ano a todos. Ricardo Bebê do Centro, bugrino da pele até osso. Aê! Mais um. Batista, boa tarde. Quem tá falando aqui é Carlinhos Japonês. Feliz ano novo para vocês, toda a equipe. CH, Tigrão, PP, Bebê, Gleg, toda a equipe Band aí, tá bom? Que o ano de 2026 seja um ano de muita alegria, de muito programa, muito debate, né? E principalmente para os dois times de Campinas. Ô, Batista, é o seguinte, queria comentar, assistir o joguinho da Copinha. Eu vou te contar, o Jairo Duble, eu não sei quanto tempo ele tá no Guarani, mas não conseguiu dar um padrão nesse time, pô. Ele levou um nó tático do técnico lá do Atlético. Eu até acharia que podia até mandar embora o Jairo e trazer o rapaz lá do Atlético. O rapaz, vou te contar, o cara colocou um esquema lá sob pressão em cima do zagueiro, em 30 segundos fizeram o gol. Jogadas de profundidade, jogadas de triangulação, lateral, ponta, meia, aquele 10 dele é muito bom, o número 7 também, o canhotinho que joga pelo lado direito. Olha, tem um time muito bem organizado, esse time vai chegar junto. Agora o Guarani jogando esse joguinho, esse futebolzinho não vai chegar não, Batista. O que você acha, você, equipe aí? Um abraço, uma boa tarde. Abraço, boa tarde, muito obrigado. O Guarani, nos últimos anos, tem feito exatamente igual. Perde ou empata o primeiro jogo e depois consegue a classificação vencendo os 2 jogos subsequentes. Acredito que vai ser isso que acontecerá de novo com o time do Guarani. Esse primeiro jogo eu assisti, foi muito mal. Tomou um gol no comecinho do jogo e não teve competência, embora tenha tido até volume em determinados momentos, mas não teve competência para colocar a bola na rede. Boa tarde a todos. A Ponte Preta já derrubou o Transferban. Quem é que está perguntando? Carlos Osmar Batistella. Abraço para você, Carlos. E aí, Pedro Piscinato, tem alguma informação sobre Transferban? E um outro ouvinte, o Fernando Gramari, também está perguntando. Boa tarde, o Transferban da Ponte, diz aqui o Gramari. E aí? Ainda não foi pago, ainda não foi derrubado esse Transferban. Inclusive, o atual vice-presidente, o Marco Antônio Eberlin, ontem, ele conversou com a Rádio Bandeirantes de São Paulo, conversou com o Paulo do Vale e até citou a questão do Transferban, falou que deve ser pago nos próximos dias, até porque se a Ponte não pagar nesses próximos dias no decorrer dessa semana, não vai ter time para jogar a estreia do Campeonato Paulista. O próprio Eberlin disse isso, que se não pagar vai ter que dar WO porque não tem jogador, então a expectativa é que isso seja regularizado nos próximos dias. Batista? 17h25, continue participando já. Mais mensagens no ar para você participar aqui com a gente. Se tem algo que combina tanto quanto o futebol no domingo, é o sabor autêntico do macarrão Todeschini na mesa. Todeschini apoia quem joga com paixão e quem cozinha com amor. Com 140 anos de história e tradição, Todeschini é sinônimo de qualidade, sabor e história. E convida você a redescobrir o prazer de uma boa massa. Todeschini é o verdadeiro sabor da Itália na sua mesa. Do clássico macarrão sêmola, o especial com ovos, os biscoitos recheados, amanteigados, água e sal. Todeschini tem uma seleção inteira de produtos que fortalecem ainda mais o time de sabores da marca. No apito do juiz ou no grito de
O macarrão já tá pronto. A emoção toma conta. E aí é só partir pro abraço, que os melhores momentos e os melhores sabores estão garantidos. Tem Todeskine na panela, todo mundo canta assim. Spaghetti, penne, parafuso, fettuccine, tagliarini. É Todeskine, tem sabor, tem Todeskine. Delizioso assim, é Todeskine, sim. É Todeskine, sim. Se tem sabor, tem Todeskine, delicioso assim. Boa tarde a todos. Caio Gabriel, lateral direito. Caio é meia, né? Meio campista. Caio Ganga. O Gabriel é lateral esquerdo e não lateral direito. Lateral direito é o Júlio. O ouvinte fez uma confusão, mas vamos de novo. Caio Ganga é atacante. Lateral esquerdo, Gabriel, que é o Gabriel Braga. Não é o Gabriel Braga? É outro Gabriel. Matheus e Nicolas, se bem trabalhados, vão dar bons jogadores. Infelizmente, o técnico da base, Nenê, é bem ultrapassado. Dá uma chance para o Cajá, de técnico do Sub-20. Ouvinte Pedro Henrique. Mas o Cajá virou treinador. Não tenho essa informação. Até depois vou mandar uma mensagem para saber do Cajá se ele tem interesse de ser treinador de categorias de base. A última informação do Cajá que eu tive é que ele está morando nos Estados Unidos. Tinha mudado para os Estados Unidos e estava morando lá. Não sei o que é que ele estava fazendo, né? O Cajá que participou com a gente aqui em várias oportunidades. Aqui na rádio, na TV, nas transmissões dos jogos da Série C do Campeonato Brasileiro. E também em programas externos em outros anos. Mas depois ele me comunicou que não daria mais para participar, né? Especialmente no caso da TV, porque estava morando nos Estados Unidos. Ô Batista. Oi, bebê. Eu entrevistei ele, inclusive, foi no dia 11 de outubro, pro entrevista especial do Derby, né? E realmente ele tá atuando como treinador. Até no perfil do Instagram dele, tá aqui, ó, Coach CBF Academy B. Ele tem a licença B hoje. Provavelmente ele tá buscando a licença A. Bom, então, para dirigir equipes de base, não há a obrigatoriedade de licença A. Então ele está apto, né, para exercer a função. Não sei se ele tá trabalhando lá nos Estados Unidos de treinador ou bebê? Lá nos Estados Unidos. Eu só não sei o clube que ele está trabalhando, mas ele está lá nos Estados Unidos. Tá aqui, tá até com uma camisa Nona Soccer Academy. Vou até procurar o que seria esse Nona Soccer Academy. Bom, não sei, terei que conversar com o Renato Cajá, né? Mas o Nenê Santana é o técnico da Ponte e vai seguir como o técnico da Ponte aí na Copa São Paulo de Futebol de Juniores. 17h31, informações da Ponte do Guarani. Guarani, Breno Beretta tá chegando no pedaço, diz aí, bebê. Bom, Batista, vamos falar a respeito principalmente dessa semana decisiva. Bom, perdemos o contato com o Breno Beretta já. Vamos fazer a retomada para ele desenvolver aqui o noticiário do Guarani Futebol Clube,
que se prepara para a estreia no Campeonato Paulista, que será no sábado às 18 horas no estádio Brinco de Ouro. Então, vamos fazer a retomada. Enquanto isso, eu vou falar do Sicredi. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito, onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. Retomado o contato, Breno Beretta e o noticiário do Guarani. Diz aí, bebê. Bom, Batista, os jogadores estão lá na cidade de Bragança Paulista, né? Os atletas bugrinos, e vão ficar até amanhã. Treinando hoje, treinam amanhã também. Aí quarta, quinta e sexta, treinamentos serão aqui na cidade de Campinas, já no gramado novo no Brinco. Ou seja, para eles se ambientarem para o jogo de sábado, às 6h30 da tarde, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, a estreia do Guarani no Campeonato Paulista. Eu questionei já o pessoal do Guarani a respeito de ingressos, eles iriam definir hoje à tarde. Então, até o final do programa, é possível que a gente tenha alguma informação a respeito de ingressos, porque o torcedor está animado para ver esse novo time do Guarani, as caras novas, os reforços do Guarani também. Kaique França já chegou no final de semana, e a gente falava na semana passada, eu até trouxe com exclusividade, que ele tinha rescindido o contrato com o Sport e acertado com o Guarani. Por que ele não foi anunciado até agora? Questão de documentação. Ele vai assinar um contrato de 2 anos com o Guarani até o final do ano que vem. Ele chega com o mesmo salário do goleiro Fernando Miguel, R$120 mil, é um dos salários mais altos do elenco, né? Ele e do Diego Torres são os 2 salários mais altos, mas ele chega para cumprir, para suprir uma lacuna, uma necessidade do Guarani, que já vem de muito tempo. Um goleiro de confiança. Então o Kaique França já está treinando, será o titular diante da equipe do Primavera. Vai ser anunciado essa semana e vai falar com a imprensa, vai ser apresentado também essa semana no estádio Brinco de Ouro da Princesa, assim como os outros jogadores que não foram apresentados. Outras situações, quanto ao atacante Maranhão, ele tinha uma contusão muscular, existia a preocupação até dele não atuar na primeira rodada contra o Primavera, mas pelo que eu sei, a recuperação foi rápida, já passando pelo período de transição, e essa semana ele vai treinar normalmente. Como ele perdeu alguns dias de treino, e ele vinha sendo titular até ele se machucar, o Luca, eu estou imaginando que vai ser o titular contra a equipe do Primavera, e o Maranhão vai ficar à disposição no banco de reservas. E com isso o Kevin, ele que seria o reserva imediato do Luca, ele foi liberado para jogar a Copinha. Amanhã ele vai jogar diante do Assisense, lá em Assis,
A estreia do Guarani na Copinha foi muito ruim, perdeu por 1-0, tomou um gol com 26 segundos do primeiro tempo e perdeu muitas oportunidades ao longo do jogo, principalmente na hora da finalização. Então o Kevin reforça o time da Copinha, depois que acabar a Copinha para o Guarani, ele volta a ficar à disposição do técnico Matheus Costa. Já já eu vou passar um provável Guarani e também vou falar dos jogadores que estão saindo do Guarani para aliviar a folha salarial, mas antes nós vamos ouvir o Cicinho, lateral direito, numa entrevista exclusiva que eu fiz com ele no último treinamento aberto, que foi na sexta-feira, em Bragança Paulista. Então vamos acompanhar o que disse o Cicinho. Ô Cicinho, como que você está sentindo aí, primeiros treinamentos, um grupo com alguns jogadores remanescentes, mas a maioria jogadores novos, pensando nessa temporada? Tá. Uma expectativa muito boa. O elenco foi montado, um elenco de qualidade, você pode ver os nomes dos jogadores e os remanescentes que fizeram, que ficaram. Eu acredito que a gente pode fazer uma grande temporada, fazer um grande campeonato paulista, porque elenco a gente tem para isso, jogadores a gente tem para isso. E eu espero que a gente possa, esse ano, colocar o Guarani classificar o Guarani para que possa disputar a próxima fase. E o que você pode falar desse Paulistão que vem pela frente, Paulistão mais curto, um campeonato difícil também, com um monte de time de primeira divisão? Tiro curto, tem que ser concentração total, são 8 jogos e muito próximos um dos outros, então é descanso, foco e treino para que a gente possa entrar no dia do jogo tranquilo, descansado, para que a gente possa fazer uma grande partida nessas 8 partidas que vão ter e pensar numa classificação. Ficou aquele sentimento ainda de vocês não terem conseguido o acesso. Você particularmente se machucou naquele primeiro derby e fez muita falta ao longo da Série C, né? Lógico que fica, né? Fica aquele sentimento ruim, porque a gente ficou bem perto, né? Por tudo que começamos e depois da recuperação e tudo, e conseguimos a classificação para a próxima fase, chegamos tão perto e infelizmente não conseguimos. Mas eu acredito que esse ano vai ser diferente, começando primeiro campeonato paulista ali, para que a gente possa crescendo durante a competição e chegar na Série C, um time forte e conseguir a classificação. Curiosamente, você é um dos únicos, se não o único, que tem contrato só até o final do Campeonato Paulista. E se perguntar para o torcedor do Guarani, você gostaria que o Cicinho ficasse? Eu acho que de 10 vão falar que gostariam. Como que tá em relação às suas conversas com a diretoria, o seu intuito de ficar para a Série C, ficar o ano todo? É um clube muito bom. Se perguntasse para mim também se eu queria ficar, lógico que também gostaria de ficar, porque é uma equipe que eu tenho certeza que vai fazer bonito na Série C. Mas eu estou focado agora no início do campeonato, no que vamos ter que fazer para conseguir a classificação. Que o mais importante de tudo é o Guarani, e a gente conseguiu o nosso objetivo maior, é conseguir a classificação entre os 8, para que a gente possa estar disputando quem sabe uma final novamente. A tendência é o esquema ser mantido, 4-3-3, e como que você acha, como que você se sente jogando nesse esquema, você que é um lateral muito ofensivo também? A gente vai se encaixando conforme o treinador pede. A maneira de jogar é ele que vai decidir. A gente está treinando várias maneiras para que a gente possa, no dia do jogo, definir a melhor. Então fica a decisão para ele. E o que ele optar, a gente vai ter que se fazer o melhor para que a gente possa conseguir os objetivos do clube. Bom, o Cicinho está pronto para começar o Campeonato Paulista como titular. Quem acompanha a Rádio Bandeirantes, eu já falei faz algum tempo, no final do ano, por que o Cicinho ainda não tinha o contrato renovado. O contrato dele somente até o final do Campeonato Paulista. E eu descobri que ele veio para o Guarani, quando ele aceitou vir na Série C, com um salário bem mais baixo. E para ele ficar até o final do ano, renovar o contrato, o Guarani teria que dar um aumento salarial para ele, praticamente dobrar o salário dele. O salário dele está hoje na casa dos 30. O salário dele, o real, é na casa dos 60. Aí, antes de eu continuar o noticiário, vou perguntar para você, Batista, se você continuaria com o Cicinho, tendo que renovar com ele pelo dobro praticamente do salário, que é o salário real dele.
E vou até fazer um exercício para o torcedor que quiser opinar, mandar mensagens também, de como foi o Cicinho desde quando ele chegou. Ele foi um dos primeiros reforços e, para mim, ele foi importantíssimo durante a fase de classificação na Série C. Aí vem o primeiro derby, ele se machuca no meio do derby, uma contusão muscular no Brinco de Ouro. Aí ele passou praticamente a segunda fase inteira tratando essa contusão. E quando ele estava pronto, o Matheus, para mim, ele errou, porque ele colocou o Lucas Justen, que curiosamente acertou com a Ponte, né? Ele colocou o Lucas Justen como titular, o Lucas Justen sentiu muito aquele primeiro tempo do derby, e a gente até falava, eu citava desde o início do jogo, falei, olha, o Matheus vai ter que mudar o time, ele deveria ter entrado com o Cicinho, assim como ele deveria ter entrado com o Isaac e não o Caio Melo. E daí ele coloca o Cicinho no intervalo, mas o Cicinho estava voltando justamente de contusão, ou seja, não pôde ajudar mais porque estava machucado. Agora, você renovaria o contrato com o Cicinho, Batista? Sim, eu renovaria e vou colocar aqui na roda também o Tigrão para participar e responder essa pergunta também. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde. Grande abraço a você. Hoje o primeiro Esporte em Debate do ano, né? Primeiro dia útil para valer do ano. E aproveito a oportunidade para desejar aí um excelente e espetacular 2026 para você, para toda a nossa equipe e para todos os nossos ouvintes que nos têm brindado aí com uma audiência extraordinária, um carinho muito grande, e a gente só tem que agradecer a eles todos e agradecer a Deus pela saúde e pela oportunidade da gente estar podendo aqui fazer isso que a gente tanto ama, né? Mais um ano, iniciando mais um ano, e que seja um ano de realizações, de muito sucesso, de muita interatividade com os nossos ouvintes, de muito respeito e, acima de tudo, de muita opinião e de muita informação. Obrigado ao Papai do Céu, à Nossa Senhora Aparecida, pela nossa presença, pela oportunidade, pelo fato de estarmos aqui com saúde e com lucidez para continuar tocando essa bola aqui na Bandeirantes. Um abraço então a todos e vamos em frente. Um ótimo, um extraordinário 2026 para todos. Com relação ao Cicinho, claro que eu renovaria, um jogador de muita qualidade técnica. É bem verdade que nesse curto período de Guarani ele não rendeu tudo o que dele a gente esperava, porque também ele foi prejudicado por contusões. Andou ficando fora, estaleiro, volta, demora um pouco para readquirir o ritmo, mas é um jogador diferente, inclusive pela experiência, e apesar de veterano, tem muita vitalidade, muita vitalidade. Ah, mas vai ter que dobrar o salário, como é que é? Mas só que é o seguinte, onde que o Guarani arruma um lateral com todos os atributos e a experiência do Cicinho por um valor menor do que aquele valor que a diretoria tem condições de negociar com o Cicinho. Então, eu não tenho nenhuma dúvida, eu falo isso com muita convicção, a não ser que fosse alguma coisa exorbitante, alguma coisa que furasse muito o limite do teto salarial, que não é o caso, mas eu renovaria sim, com o bom Cicinho, bom jogador, bom profissional, bom atleta e líder positivo, bom caráter. Batista. Bom, bebê, seguindo. Bom, agora eu vou falar a respeito do time do Guarani, né? Como eu disse, para quem tá ligando o rádio agora, sintonizando pelo YouTube, pelos aplicativos, pelo 85,7 também FM, o Kaique França já chegou na cidade de Bragança Paulista, chegou no final de semana. Como que foi a negociação com o Kaique França? Ele tinha mais um tempo de contrato, mais 2 anos de contrato com o Sport, só que o Sport iria reduzir o salário dele na casa dos 100 mil.
Foi isso que o Sport ofereceu para ele continuar a jogar a Série B desse ano. E o Sport, pelo que eu sei, também tinha uma dívida de salários com ele, até porque não está tudo em dia, pelo que eu sei, lá no Sport. E daí, como teve essa situação e como ele queria defender o Guarani, ele achou uma proposta boa, 2 anos de contrato, o salário seria mais, porque ele vai ganhar na casa dos R$120 mil, não sei se tem bônus para o jogador, mas possivelmente até tem. Então o atleta vem em uma condição muito boa. Ele já está ambientado em Campinas, porque ele já atuou aqui em Campinas e atuou bem pela Ponte Preta. Ele é da capital paulista, começou no Corinthians, nasceu em São Paulo. Então, para ele jogar o Paulistão e depois a Série C, com o time que o Guarani formou, que tem condições não só de subir, mas brigar pelo título também, então, para ele achou interessante, vai defender o Guarani nessa próxima temporada e já está treinando. Eu vou passar aqui o provável time do Guarani, que vem treinando, né, realizando jogos treino e também nos treinamentos, nos coletivos comandados pelo técnico Matheus Costa. Kaique França, que até agora não atuou em nenhum jogo treino, mas já chega pronto, porque ele estava jogando no ano passado pelo Sport e estava atuando na pré-temporada também pelo Sport. Então, Kaique França no gol, Cicinho, que falou com a gente na lateral direita, na zaga, os 2 novatos, o Rafael Donato e também o Jonathan. Na esquerda, o Emerson sendo mantido, no meio-campo, o William Farias, ao lado... o William Farias vai jogar junto com o Igor Pereira, que veio da equipe do Náutico, e também o Diego Torres, permanecendo no time do Guarani, e lá na frente, Paredes, Mirandinha, outro que permanece no time do Guarani, e o Luca, ou seja, dos jogadores do ano passado, somente sendo mantidos entre os titulares. O Cicinho, o Emerson, o Diego Torres, e lá na frente, o Mirandinha. Desses atletas, eu sei que o Igor Pereira está treinando muito bem. Dos 2 treinos abertos que eu pude acompanhar, e o que eu acompanhei atentamente? Acompanhei treinamentos em gramado reduzido, campo reduzido, quando o campo é dividido em 2 e os grupos trabalham em 2. Pude observar principalmente os jogadores de ataque, né? O Cachoeira, que foi contratado, ele é muito interessante. É um jogador que deve aparecer principalmente em segundo tempo. É um atleta, assim, um meia atacante muito bom, jogador de beirada também. O Dentinho vem treinando bem. O Igor Pereira, entre os titulares, está treinando muito bem. Está dando uma cara nova para esse meio-campo do Guarani. O Diego Torres... eu acho que até depois da entrevista que ele deu pra gente, repercutiu bastante, né? Até o Matheus Costa falou isso quando esteve com a gente na tela da Band. Ele tá jogando mais na dele, ele tá jogando mais à frente, chegando próximo dos atacantes. E outra, uma situação importante. O ano passado, eu até citava durante os jogos do Guarani na Série C, o que o Kelvin tá fazendo toda hora, batendo escanteio e também nas faltas. Porque o Kelvin não acertava nenhuma. Nem no escanteio, nem nas faltas. Agora, eu pude acompanhar esses 2 treinamentos abertos. Quem que estava toda hora na falta? Diego Torres, batendo falta, treinando falta. Escanteio, Diego Torres, tanto ele quanto o Mirandinha. Mirandinha também treinando bastante cobranças de falta. E a defesa está muito bem postada. Eu pude acompanhar também o trabalho de defesa, o Jonathan é muito bom jogador, é um atleta muito interessante, ele que é de Campinas. E o Rafael Donato, para se ter uma ideia, uma cabeçada de dentro da área do Rafael Donato ultrapassa o meio-campo. Isso defendendo. E quando ele vai para frente, muitas vezes ele faz gols, como ele fez durante o ano passado, como ele já fez em jogo treino pelo próprio Guarani. Então esse é um provável Guarani para encarar o Primavera no sábado, 6h30 da tarde, no Brinco. E como eu disse, ingressos ainda, os preços não foram definidos para a torcida. Agora sobre esgotar um pouco a folha, quem que está saindo do Guarani? O zagueiro Alisson está deixando o Guarani, está indo provavelmente para o Avaí, jogador que atuou no derby, inclusive.
até porque o Alan Santos foi expulso, aquela expulsão besta diante do Náutico, jogou Alisson e Rafael. O Alisson hoje seria o quinto zagueiro do Guarani, até porque tem Rafael Donato e tem o Jonathan como titulares, tem o Maurício Antônio, que para mim tá na frente até do Rafael, tem o Rafael que foi titular durante boa parte da Série C do Brasileiro, durante toda a Série C, né? E daí o Alisson seria a quinta opção. Então o Guarani tá negociando o Alisson para até esgotar um pouquinho a folha. E o Dalberson tá indo embora também. Aliás, eu tinha até conversado com várias pessoas de dentro do Guarani, conversei com o Matheus Costa, conversei com o presidente, com o Farney, eu disse o seguinte, olha, vocês estão mantendo o Dalberson aqui, o dia que ele entrar, se ele falhar, no dia seguinte vocês vão ter que arrumar um clube para ele, porque a torcida já não aguenta mais o Dalberson, e o torcedor não queria o Dalberson esse ano no time. O Dalberson ficou, eu sei que o Guarani estava tentando negociar, e ele não estava querendo ir embora, mas agora apareceu a proposta do Vila Nova, que o Vila Nova está perdendo o goleiro para o Sport, então o Dalberson está indo para o Vila Nova, vai jogar a Série B do Brasileiro, vai ajudar a esgotar a folha. Na entrevista recente que nos deu sobre a saída do Fernando Miguel e outros assuntos, o Farney Coelho, até numa pergunta do Tigrão, o Tigrão vai se lembrar, ele diz que mesmo com todas essas boas contratações, a folha do Guarani subiu cerca de 290 mil. E com a saída desses dois, a folha deve cair 100 mil. Ou seja, é importante. Então, somando todas as contratações, a folha subiu apenas 190. Porque esses dois estão saindo, estão indo embora. São jogadores que não seriam utilizados, mas estão indo embora, deixando o plantel um pouco mais aberto. É claro, a situação financeira do Guarani ficando um pouco mais tranquila, Batista. Essa engenharia é importantíssima, porque os recursos, eles são limitados. Então, tem a questão financeira, mas tem uma outra questão também, que é elenco inchado. Fica difícil até para fazer treinamento. Então, atendendo aí os dois lados, a parte financeira e também facilitando o trabalho do treinador, é necessário fazer uma engenharia de chegadas e saídas para não comprometer o trabalho. Eu vou pedir uma análise do Tigrão sobre esse time que você passou, mas antes eu quero falar da Rocha Autopeças. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Olha, tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega para facilitar. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e região. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número do WhatsApp para falar diretamente com o vendedor. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Vamos lá então, Tigrão, a análise do time que o Bebê, aliás, o Breno esteve lá em Bragança Paulista e observou parte dos treinamentos. E ele tem aí um provável time para iniciar o Campeonato Paulista. Repetindo o time aí pro Tigrão, Bebê. Kaique França no gol. Na direita, o Cicinho. Na zaga, o Rafael Donato e o Jonathan. E na esquerda, o Emerson. No meio campo, o William Farias, o Igor Pereira
e também o Diego Torres. Lá na frente, o Paredes, ao lado do Mirandinha, e centralizado como centroavante o Luca, porque eu tô imaginando que pela contusão muscular, o Maranhão, que vinha como titular, eu acho que ele perdeu alguns dias, não vai dar para ele ser titular no próximo sábado. Ótimo time. Dentro, obviamente, da situação, dentro das circunstâncias, dentro de um comparativo com o último time titular do Guarani que encerrou a temporada do ano passado. Ufa! Até que enfim que a gente fala ano passado e é ano passado mesmo. Porque até quarta-feira passada, que a gente estava aqui no toco, a gente falava, tinha que dizer temporada passada, mas não ano passado, porque ainda estávamos em 2025. De quinta para cá, já podemos dizer então no ano passado. Esse time comparado com o time que encerrou a temporada do ano passado é melhor, é superior, é mais experiente, é mais cascudo. E só me observar, então, para mim, um ótimo time. Tem tudo, teoricamente, tem que dar o encaixe para fazer um bom Campeonato Paulista sem sustos e para subir na Série C, além de brigar aí por continuidade e por avanços importantes na Copa do Brasil. Muito bem. Uma observação com relação ao ataque. Luca, de há muito, não é mais centroavante centralizado. É um jogador que pisa bem na área, que faz ótimas conclusões e boas assistências, tem muita facilidade para o acabamento da jogada, para finalizar, mas ele não é mais um jogador de referência. Aliás, nunca foi. Luca é um jogador de mobilidade. Mas como ele tem boa presença de área, a gente acostumou a chamá-lo de centroavante de movimentação. E aí? É diferente do Maranhão? Sim. Maranhão também tem boa movimentação, mas me parece no momento com mais presença de área do que o Luca. E o que a gente pode esperar sem eu ter visto a prática, como o Breno viu lá em Bragança? O que a gente pode esperar, conhecendo as características dos jogadores? Em muitos dos momentos do jogo, haverá uma inversão, com o Lucas saindo um pouco para a beirada e o Mirandinha caindo por dentro. Não acredito muito nessa possibilidade, nessa inversão com relação ao Guilherme Parede. Mas, com relação ao Mirandinha, deve haver uma movimentação que é muito importante. Eu acho ela altamente salutar, produtiva, porque essa movimentação, inclusive, confunde um pouco, tumultua um pouco a marcação do adversário. Então, em alguns momentos, saiu pela beirada, tá lá o Mirandinha, fecha o Luca. E onde que o Mirandinha joga? Mirandinha joga mais do lado direito. Ele tem facilidade pelos dois lados. Mas ele gosta mais do lado direito. E quando cai do lado esquerdo, por ser destro, ele tem muita facilidade também para cortar por dentro, para bater. Diferente do Dentinho, que é canhoto. O Dentinho gosta mais do lado direito para fazer a mesma coisa. Fazer a diagonal e bater de canhota. Então vai ser provavelmente, volto a dizer, com toda honestidade de propósitos, não vi os treinamentos, mas também não vi o dilúvio e acredito na Arca de Noé. Não vi, eu não estava lá. Cheguei a pisar na lama, mas não estava lá. Ô Tigrão. Então, sim. Você quer um detalhe até importante sobre isso que você está falando? Detalhes tão pequenos de nós dois, mas são realmente coisas muito grandes para esquecer. Você não e viu o treino? Toda hora vão estar presentes. Você vai ver. Você não viu o barulhento do meu carro. Você sabe que a gente não conversou tesoura, hein, Breno? Oh, não, mas é importante. Fazendo uma homenagem pro Roberto Carlos aqui, você me tesoura, pô? É que esses dias ele foi muito grosseiro com o pessoal do público dele. Ah, mas os caras ficam enchendo o saco do velhinho também, pô.
Ele nunca foi de ter muita paciência. Agora com 84, tem que ficar em pé lá 4 horas durante o show. Dói até, sabe, a rosca invertida, até a sobrancelha, até os cílios. O nego fica lá. Canta essa pra mim. Joga uma flor pra minha mulher. Minha mulher te ama. Fica com ela você pô, vai. Não me enche o saco, pô. Deixa eu cantar aqui. Se eu não prestar atenção aqui no TP, eu vou errar a letra, pô. Você acha que o Roberto Carlos canta 35 músicas no show e ele sabe, decora a letra, mesmo tendo sido ele o compositor, ao lado do Erasmo Carlos? Você acha que ele lembra todas as letras? Ele fica no TP, igual o Batista quando tá lendo o Merchan. Não erra um. E o cara falou, nossa, mas o Batista guarda tudo aquilo. Eu falei, guarda. Ele tem uma memória de elefante. Nossa, mas ele fala nome de produto, preço, característica técnica. Tem cada testemunhal gigante. E ele guarda tudo aquilo na cabeça, ele fica olhando pra gente e falando aquilo. Falei, guarda. Igual o Roberto Carlos guarda a letra de música. E os caras ficam lá enxuriçando o velhinho. Ele chega uma hora que ele falou, você pagou pra entrar nessa porra aí? Então fica assistindo e deixa eu cantar, pô. É por isso, viu, Breno? Não, mas deixa eu passar um detalhe importante. Eu observei durante os treinamentos, eu fui em 2. Os 2 abertos eu tava lá. Sexta-feira passada e no sábado retrasado. O que eu observei? Em alguns momentos, justamente essa inversão que você falou, do Mirandinha com o Luca. Outra coisa que eu observei, para mim o melhor finalizador, porque eu observei bem os treinos de finalização também, o melhor finalizador do Guarani nesses treinos, Mirandinha. Ele estava acertando praticamente tudo. E o Luca, eu ouvi várias vezes do Matheus Costa falando para ele, quero você lá na frente metendo gol. Quero você lá na frente posicionado metendo gol. Ouvi no primeiro treino dele, que eu tava lá, e no treino da semana passada também. E você falou alguma coisa desses detalhes tão pequenos de nós dois? Você falou alguma coisa disso pra mim ou não? Não falei. Por isso mesmo que eu te chamei pra falar que você estava justamente dizendo o que estava acontecendo lá, mas eu nem comentei com você. Muito obrigado. Não precisa puxar o saco também. Só que é o seguinte. Quem pensou Breno Beretta puxando meu saco? Pô, não tem cabimento. Eu é que tenho que puxar o saco do Breno Beretta. Mas, por isso que eu disse, eu não estava, eu acredito na Arca de Noé e não estava no dilúvio, apesar de ter pisado na lama. É isso mesmo. O Lucas, se ele jogar muito enfiado no meio dos zagueiros, ele já não é mais um jogador com a mobilidade que teve há algum tempo. Outra coisa, o Lucas não joga de costas. O Lucas rende vindo de frente para o gol adversário. E também, se a gente não conhecer as características do Lucas, depois de tanto tempo, no Corinthians, na Ponte, em outras equipes, acompanha o Lucas desde o Criciúma, onde ele foi revelado para o futebol. Depois que o Corinthians foi lá buscá-lo. Então só faltava a gente não saber. Ele pode, uma hora ou outra, fazer uma parede e tal, mas o Lucas rende vindo de frente, cabeça erguida. E se ele jogar centralizado, sem ser um pivô nato, ele vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade. Ele não é um Reinaldo do Atlético Mineiro, que vinha de frente, sapateando, sambando, vinha evoluindo e vinha envolvendo e tirava o zagueiro e fazia o gol. São poucos que têm essa qualidade exuberante. Um Tostão, né? Eu estava vendo o gol do Brasil ontem à noite contra a Inglaterra na Copa de 70. 1-0 magrinho. O Banks fez aquele milagre, mas o Félix fez um parecido, também numa cabeçada. Um jogo duríssimo. Aí ninguém abriu espaço, nem o Pelé, nem o Jair, ninguém. Aí o Tostão resolveu rasgar a defesa individualmente. Canhoto, Tostão, caiu para o lado esquerdo, serpenteou para lá, tirou um, virou para cá, deu um giro, não sei o que, desarmou, veio um para cobrir, esqueceram o Pelé. Ele, pum, pro Pelé. O Pelé, quando pega a bola, vem 3 nele, esqueceram o Jair. O Pelé, pum,
pro Jair. Jairzinho, Furacão. Pai do Jair Ventura, treinador. Ele só dá uma ajeitada e bate cruzado no Banks, aquele que era intransponível até então. 1-0 pro Brasil. Então, o Luca e a maioria dos atacantes brasileiros, mesmo os que gostam de jogar de frente, eles não têm. Essa qualidade é uma coisa raríssima. Eu tô falando aqui de Reinaldo. Tô falando aqui de Careca. Jogava também de frente, vindo com a bola, passando o pé por cima, trocando de direção. Tô falando de Reinaldo, de Careca. Tô falando de Tostão, que também não era centroavante. Era um meia atacante que encarnou o centroavante naquele time mágico do Zagallo na Copa de 70. Então o Luca tem essa característica de vir de frente, mas ele não tem toda essa qualidade histórica. É um grande jogador, mas nós estamos comparando aqui, citando monstros. Então um cara assim, se ele ficar muito ali no meio, eles vão colar um nele e um na sobra, acabou o Luca. Então de vez em quando ele tem que sair para a beirada, ele tem que pegar um costado de um lateral que avançou e por um vacilo o adversário não cobriu direito, não posicionou alguém ali para pegar uma bola comprida. E aí ele recebe de frente na beirada e vem, faz a diagonal, ou busca o fundo, ou enfia uma bola que ele tem qualidade para isso, numa assistência. Só que nós vamos vê-lo mais centralizado do que na beirada. E vamos ver o Mirandinha mais na beirada do que centralizado. Mas vai haver essa inversão, eu imagino. Você está confirmando aí que viu isso no treino. Então isso é muito positivo. Agora, a hora que o Maranhão entrar no time, se é que ele entra, porque de repente o Luca começa como titular e começa a arrebentar, o Parede bem, o Mirandinha bem, aí o Maranhão vai ter que esperar um pouquinho. Como é que você vai mexer? Mas se houver a necessidade do Maranhão voltar, eu acredito na mesma possibilidade de movimentação. Só que o Maranhão com um pouquinho mais de percentual de centralização durante os 90 minutos do que o Luca. É isso que eu imagino, só para fazer uma observação do ataque do Guarani, dessas inversões que serão muito importantes. E quanto ao time como um todo, acho um time, assim, acima até do que a gente imaginava para iniciar a temporada. São 18h08, hoje até 19h30. Ano novo e a sensacional promoção do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante continua. Sim, rodízio de pizza apenas R$ 59,90. São mais de 40 sabores, salgadas e doces e também a pizza de sorvete. Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Balde de cerveja a partir de R$ 40,00, com 4 garrafas de 600 ml. A pizza mais gostosa de Campinas, chopp saboroso e cervejas geladíssimas. É no Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, de terça a sábado, a partir das 18 horas. E atenção, aniversariante ganha o rodízio de pizza com grupo acima de 10 pessoas. Faça a sua reserva com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Chame pelo WhatsApp 19, que é o código de área, e o número 974106068. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Bandeirantes. Ouvinte no ar, mais um. Boa tarde, Carlos Batista, Cláudio Bugrino. A respeito da molecada aí, o Guarani perdeu, mas foi o primeiro jogo, entendeu? Até que o Guarani jogou bem. O Guarani jogou bem. Eu acredito no Guarani, no time de molecada. Tem uns moleques bons aí. Tá bom?
Um abraço a todos aí. Abraço, muito obrigado. Mais um. Ô Batista, boa tarde, tudo bem? Pessoal da Bandeirantes aí, um feliz ano novo para vocês. Que é o Edson Lencioni da Chácara Primavera. O Guarani contratou o Kaique França. É um bom goleiro, mas não é nada daquilo que o pessoal está falando. O Fernando Miguel era muito melhor que ele. O problema dele, que eu acho, assim, é a minha opinião, tá? O Guarani precisa de um goleiro que saiba sair do gol, e não é o Kaique França. O Kaique França é um bom goleiro debaixo dos 3 paus, mas para sair do gol eu acho ele fraco. E o problema da defesa, de todas as defesas, quando você tem um goleiro que sabe sair do gol, você diminui 90% de tomar gol. Então, eu acho que o Guarani precisa contratar outro goleiro para ser titular, que saiba sair do gol. É o que eu acho. Boa tarde para vocês. Boa tarde, um abraço, mais um. Boa tarde, Batista. Feliz 2026 para você, para toda a sua equipe. É a Eloy Pianca que está falando. Eu tive a oportunidade de assistir os 2 jogos da Copinha da Ponte e gostei do que vi. Tem uns jogadores ali que, olha, são muito promissores. Um deles é esse Nicolas, né? Que é um que eu acho que já tem que estar com o contrato pronto e fazer o menino assinar o quanto antes. Né? Deixar ele já amarrado com a gente aí. E tem os outros também. Eu gostaria de ouvir de vocês, os comentaristas aí, quem que vocês destacariam desse time. Tudo bem que foram só 2 jogos, né? Mas acho que já dá para ter uma ideia aí. Um abraço. Abraço, muito obrigado. Mais um. Ô Batista, beleza? Eu não tô entendendo aí o rapaz que perguntou aí para trazer o Renato Cajá no lugar do Nenê Santana. 2 jogos, 2 vitórias, com o time jogando. Já foi falado aí que 4, 5 meninos desse aí pode subir pro profissional, que é futuro da Ponte. Nenê Santana tá de parabéns, fazendo um grande trabalho na base da Ponte aí. E Renato Cajá que segue a vida dele, onde ele estiver lá. A gente tem um carinho muito grande pelo Renato Cajá, torcida da Ponte. Mas deixa o Nenê Santana quietinho lá, que ele tá fazendo um grande trabalho na base da Ponte. Um abraço a todos. Carlão. Abraço, Carlão, muito obrigado. Ô Batista. Oi, bebê. Eu até chamei o Renato Cajá aqui só para confirmar, né? Ele falou, olha, manda um abraço pro Batista, que ele é uma lenda do esporte campineiro e eu tô aqui em uma academia, comuns times competitivos em Orlando, nos Estados Unidos, iniciando um trabalho. Chama realmente Nona Soccer Academy, é um time de brasileiro e joga a base da MLS, que é a Major League Soccer Next Casting, o melhor campeonato de base dos Estados Unidos e outros campeonatos locais. Ele diz que tem a licença B realmente e que pretende, ano que vem, até o ano que vem, né, tirar a licença A, ou seja, esse ano, e no Brasil ele pretende voltar o ano que vem para realizar já algum trabalho como profissional, então ele pretende voltar no ano que vem para o Brasil. Perfeito, tá aí então, né, um projeto de vida do Cajá. Mais um. Boa tarde, amigos da Band, JP de Moraes, Padre Anchieta. Primeiramente, desejar um feliz 2026 para todo mundo e que nós tenhamos um grande ano. Contratação do Kaique França, eu acho que é aquela coisa, né? Tem males que vem para o bem. Infelizmente o Miguel se contundiu, né? Deu problema, não pôde continuar. E, como consequência, o Guarani fez uma excelente contratação. Eu acredito que é um grande goleiro e vai agregar muito para esse time do Guarani. Um grande abraço. Abraço, muito obrigado. Mais um. Batista, boa tarde. Boa tarde a todos aí, Tigrão, CH, Glega, BB, feliz 2026. E, pessoal, eu quero fazer um desabafo aqui. Não é o jogador do meu time, é do arquirrival do meu time, mas me chamou muita atenção e eu entendo que é por isso que o nosso futebol está na
prateleira lá debaixo do futebol nacional, mundial. Olha só, o Caio, parece que é Caio, o jogador da Ponte Preta, ele dominou uma bola que ele recebeu, a bola dominou, mas dominou bem, fez 3 embaixadinhas e ainda deu um toque para o companheiro dele, a lá Ronaldinho Gaúcho, o bruxo. O adversário deu encostada nele, falta, claríssima falta, recebeu amarelo. Mas o juiz deu amarelo para o rapazinho, que habilidoso. Quem não... Gente, estamos acabando com o nosso futebol. Esse árbitro que está iniciando a carreira, parece que já está começando com incompetência motivada. Estamos aleijando o futebol brasileiro. Eu fico imaginando, Garrincha hoje ele não jogava. Porque ele jogava sorrindo, dando risada, pegava a bola, ele fazia piruleta, ele ia na ponta, no final, no bico da marca do córner e voltava com a bola e dando risada. Imagina, o pessoal ia matar ele, ia soltar uma bomba no pé dele. Gente, ou a gente muda isso, ou daqui para pior. Pelo amor de Deus, para com isso. Edivalmir Massa. Tá bravo, hein? Tá bravo e com razão. Deu uma tigrada, hein? Sim, deu uma tigrada. Esse lance foi um lance que gerou muitos comentários, né? O jogador Caio Ganga estava no ataque, fez embaixadinhas para segurar a bola. A Ponte vencia 4-2 o Coritiba. Tomou uma entrada violenta e o árbitro deu cartão amarelo para os dois. Para o jogador do Coritiba, que deu a entrada violenta, e também para o Caio Ganga, que estava fazendo embaixadinhas. Então é um negócio horroroso, porque com certeza o Garrincha não jogaria nos tempos atuais. Nós estamos vivendo tempos sombrios em todos os aspectos. E o futebol é um retrato da sociedade. Chegará o dia que o jogador vai marcar o gol e aí ele vai ter que cumprimentar todos os jogadores adversários e pedir desculpa, porque marcar gol está humilhando o adversário. Então, quando isso chegar, e eu espero que demore um pouco, né? E que eu não esteja mais aqui para ver essa imensa bobagem que estão fazendo com a nossa sociedade. Então... Você já pensou? Eu falei a respeito do tema, né? Aliás, dentro do Na Lata de hoje, na tela da Band. Aliás, amanhã estarei na tela da Band, se você permitir. Se autoriza, Batista? Autorizo. Então tá bom, obrigado, hein? Tô vendo obrigado, brecha aí. Tô vendo brecha aí, parece que acabou, estourou o cartão de crédito do Gleger. Ele tá esperando alguém mandar dinheiro lá, senão ele não vai voltar. Como até amanhã ele não volta, eu tô vendo brecha. Vou lá, tá bom? Amanhã, quarta, quinta e sexta. Não. Você tá igual aquela piadinha que a gente conhece desde quando a gente era criança. Você dá o dedo e quer o braço. Vamos ver, Batista. Tudo leva a crer. Reze pela minha saúde, que o Tigrão, estando com saúde, ele é um tanque. Mas ele é um turbilhão de trabalho. Agora, quando o Tigrão tá meio macambúzio, surumbático, quando a bombinha de óleo dele começa parece que ficar com um pouco de má vontade de bater, aí o Tigrão fica... O Tigrão fica que nem um largatão no sor. Aí fica taciturno. Macambúzio. Bezerrado. Surumbático. Até demencial. Essa é a parte principal. Então, eu falava sobre isso hoje, e eu falei do Garrincha também, mas o Edivalmir viu o Garrincha, né? E eu fico imaginando o Roberto Rivelino
Uma vez contra o Vasco, num jogo decisivo na máquina do Fluminense, ele deu um elástico no Assis dentro da área. Mas ele pegou, olhou para o Assis, depois olhou para a bola e puxou de um lado, o Assis foi, ele puxou para o outro. E o Assis, que era um bom jogador do Vasco, ele saiu dali para uma cirurgia de coluna, quebrou tudo. Porque quando ele foi e tentou voltar, torceu tudo. E o Rivelino caminhou e fez o gol. Pô, então, você já pensou o Rivelino fazendo esse gol antológico com o Maracanã lotado numa decisão? E aí o juiz entra em cena, anula o gol junto com o VAR, que diz, houve uma indisciplina, então tem que parar e dar falta técnica antes da conclusão. E cartão amarelo para ele. Eu estou vendo isso acontecer. Não é o mesmo caso? Ou, dentro dessa versão míope do que é a técnica do futebol, confundindo-a com arrogância, com desrespeito, será que o elástico no meio das pernas do Assis, que o Rivelino deu, será que ele não é mais humilhante, tecnicamente falando, do que 3 embaixadinhas sem nem ter adversário por perto? E depois um tapinha que o Caio Ganga deu pro companheiro, estava acabando o jogo, estava 4-2 para a Ponte, ele estava gelando a bola, gelando, estava dando aquela esfriadona, foi sexta-feira, dia 2 agora, lá em Patrocínio Paulista. Ele estava dando uma gelada na bola, porque vai que o Coritiba recupera, vai lá e faz o terceiro e ainda tinha mais, 1 minuto e meio de jogo. E aí empata o jogo. Ele inteligentemente estava gastando tempo. Então, quando os caras levam a bola até a baliza de escanteio, 2 atacantes, ganhando de 1-0, tomando sufoco. Tá lá no ataque. Aí um fica tocando pro outro, cercando a bola. Não deixa o adversário chegar. Não deixa o adversário chegar. Vamos deixá-la aqui, que aqui não tem perigo. E aí, quando um adversário se aproxima para tentar tomar a bola e voltar a atacar para tentar empatar o jogo, aí um dos dois que estão ali encobrindo a bola, protegendo, fazendo uma capa, um campo de força em torno da bola, ele dá um biquinho, bate na canela do adversário e sai. Escanteio de novo. Aí eles ficam de novo ali. Quantas vezes a gente vê isso por jogo, quando o placar está apertado? Aquilo ali não é desrespeito. Aquilo ali não é antijogo. Mas dar 3 petecadas na bola, numa embaixadinha de qualidade, deixar ela cair no chão e dar um tapinha pro colega que está mais próximo, para ganhar tempo, mas para esfriar o jogo com técnica, aí é falta. E aí o cara leva cartão amarelo. E aí vem a informação passada por você, que a orientação da CBF é essa, e que a embaixadinha está entre as jogadas que representam desrespeito ao adversário e devem ser punidas com cartão amarelo. Então eu ia pedir para que esse juiz mudasse de profissão, para ele ser mais feliz. Mas não peço não, ele tem que continuar. Se ele estava acatando a uma determinação da CBF, a CBF é que tem que ser fechada. Fecha. Acaba com aquela trampolinagem política toda que tem lá. Tem cara que está lá há 300 anos e não sai. E é ligado ao mundo político, porque lá corre muito dinheiro. O filho do ex-presidente Zé Sarney é da CBF. Nas últimas gestões todas. Por que ele não sai de lá? Não sei. Eu não consigo responder. Se alguém tiver resposta, liga no nosso WhatsApp. Agora, isso é prestar serviço ao futebol? Coibir a técnica, a habilidade? O futebol moleque? O futebol de improviso? O futebol que leva torcedor ao estádio? Porque é desrespeito? Nossa, se todo desrespeito que é cometido no Brasil fosse punido com cartão amarelo, ia faltar papel e celulose para fabricar cartão. Que absurdo, que coisa ridícula, que situação infeliz,
Que orientação desprovida de bom senso. Que determinação lesa futebol. Por isso, disse aí o Edivalmir, estamos na prateleira de baixo. Estamos a 24, agora 26, 24 anos sem ganhar. E se não ganharmos a Copa do Mundo, e é muito pouco provável, porque se o jogador brasileiro vai ficar com medo, vai ficar constrangido de driblar os europeus e sul-americanos e africanos e asiáticos, vai ficar com medo de driblar, porque ele tá com esse trauma do Caio Ganga. Ai, e se eu driblar, e se eu fizer uma jogada de efeito e o juiz me der cartão amarelo, a imprensa vai cair de pau em cima de mim. E aí eu vou ficar suspenso. Aí ele vai ficar só com esse futebol burocrático. E futebol burocrático por futebol burocrático, ganha o futebol burocrático melhor ensaiado e melhor preparado da Europa. Nós só temos uma chance de ganhar a Copa do Mundo. Nos ombreando ao futebol de alta burocracia, a um futebol ortodoxo, a um futebol apenas de organização tática, mas muita organização da Europa, nós só temos uma chance de enfrentá-los, que eles estão anos-luz à frente do futebol brasileiro em termos de disciplina tática. É com improviso, mas nós não poderemos fazer isso. Ah, mas a FIFA não vai determinar. Mas a gente na categoria de base já está proibido de fazer embaixadinha. Toma um pontapé, podia ter quebrado a perna do garoto, um carrinho, uma chegada forte. E aí os dois tomam um cartão amarelo. Ah, que é isso? Que é isso? Eu vou parar. Por favor, para que eu quero descer. 18h28, intervalo, voltamos já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Trazendo a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes, da vitória do São Paulo, atual campeão da Copa São Paulo, jogando neste domingo contra o Maruinense de Sergipe, 2-0, estádio Walter Ribeiro. São Paulo, portanto, estreou vencendo, resultado positivo para o tricolor do Morumbi na sua estreia da competição. O São Paulo jogou com João Pedro, Igor, Felisberto, Isaac, Osório e Nicolas, depois Felipe, Matheus Ferreira, depois Lucian, Jordinei, depois Bezerra e Pedro Ferreira, depois Juan Potes,
TT, depois Matheus Menezes, Paulinho e Gustavo Santana, depois Gustavo Reis, a equipe do técnico Alain Barcelos. Os gols do jogo, o Paulinho marcou para o Tricolor o segundo gol do time do São Paulo. O São Paulo que acabou vencendo, a sua partida. O Igor Felisberto acabou batendo na trave. No rebote, o TT cobrou escanteio e marcou um gol olímpico. E como eu disse, o Paulinho fechou a vitória para o Tricolor do Morumbi, que estreia, portanto, com vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h32, saia na frente e comece 2026 com a Desktop, a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite porque tem planos de 200 mega a 1 giga de velocidade com ofertas a partir de R$ 79,99. A Desktop entrega conexão 100% fibra ótica em todo o interior e litoral paulista. Já são mais de 1 milhão de clientes que confiam em uma internet rápida, estável e que está sempre ao seu lado. Assine agora e garanta uma internet de qualidade para toda a família, perfeita para trabalhar, jogar online e maratonar as suas séries favoritas. São planos que cabem no bolso para fechar 2025 com chave de ouro e começar 2026 com ainda mais diversão. Ligue 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou visite a loja mais próxima. Desktop, sempre ao seu lado. Rádio Bandeirantes. 18h34, informações da Ponte Preta. Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Batistão, no último dia 22 de dezembro, os jogadores da Ponte Preta anunciaram, até de forma pública ali no Instagram, uma greve por conta dos salários atrasados. E aí, desde então, desde o dia 22, os jogadores da Ponte Preta não participavam das atividades, suspenderam ali as atividades previstas pela comissão técnica e o retorno aconteceu no dia 2 de dezembro, na última sexta-feira. Os jogadores treinaram sexta-feira, treinaram durante todo o final de semana. Ontem, inclusive, participaram ali do Media Day, aquelas fotos oficiais para o Campeonato Paulista, para o Paulistão, as redes sociais, enfim, transmissões, e segue a preparação para enfrentar o Corinthians no próximo domingo. Anteriormente, essa partida aconteceria de portões fechados. O Corinthians sofreu uma punição por conta de sinalizadores que foram acesos pela torcida corintiana na final que aconteceu no Campeonato Paulista de 2025, no clássico contra o Palmeiras. A torcida do Corinthians acendeu vários sinalizadores, alguns foram até arremessados ali para dentro do gramado da Neoquímica Arena. Teve uma confusão também, aquele lance emblemático do Memphis Depay subindo na bola. Teve uma confusão entre jogadores. O Rodrigo Garro e o José Martínez, meias do Corinthians, ambos haviam sido suspensos pelo tribunal, mas
do final da semana passada para cá houve uma reviravolta. A diretoria corintiana conseguiu reverter essas punições, tanto a punição de portões fechados para a torcida corintiana, quanto também a suspensão dos jogadores do Garro e do José Martínez. Portanto, vai ter torcida corintiana sim nessa partida de estreia do Campeonato Paulista. O Garro e o Martínez vão ficar à disposição do técnico Dorival Júnior, mas lembrando a torcida pontepretana, que é considerado um jogo grande, um clássico aí, portanto apenas torcida corintiana vai poder acompanhar essa partida lá na Neoquímica Arena. E é claro, a torcida pontepretana pode acompanhar todos os detalhes desse jogo aqui na Rádio Bandeirantes em 85,7. E a diretoria segue se movimentando no mercado em busca de reforços para essa temporada, e a Ponte Preta encaminhou a contratação de mais 2 jogadores. O Lucas Justin, conhecido aqui na cidade de Campinas, defendeu o Guarani em 2025. Ele, que pertence ao Fluminense, estava emprestado para o Guarani, fez 28 partidas com a camisa do rival, marcou 1 gol e contribuiu com uma assistência. Foi muito utilizado na reta final da Série C, substituindo o Cicinho ali em grandes partes, em grandes jogos da Série C. E agora o Lucas Justin faz o caminho inverso do Luca, por exemplo, e sobe a avenida, caminho inverso também caminho igual, melhor dizendo, do David Braz, e vai reforçar a Ponte Preta em 2026. Além dele, a Macaca encaminhou também a contratação do Lucas Cunha, um zagueiro, tem 28 anos, ele pertence ao Red Bull Bragantino, defendeu o Sport em 2025 com a camisa do time pernambucano, fez 11 jogos, um zagueiro, como eu disse, de 28 anos, uma boa estatura, e é mais um jogador que chega aí para reforçar o elenco da Ponte Preta. Além desses 2 jogadores, o Justin e o Lucas Cunha, que já estão certos com a diretoria alvinegra, mais um possível reforço pode estar pintando aí no Moisés Lucarelli. Pedro Martins, volante, que também pertence ao Sport. No ano passado, como eu disse, pertence ao Sport, mas estava emprestado para a Chapecoense, fez 33 jogos na campanha de acesso da Chape, que subiu da Série B para a Série A. Pedro Martins tem 25 anos. E por que a diretoria da Ponte Preta foi atrás do Pedro Martins? Como a gente sabe, a Ponte perdeu o Léo Oliveira, perdeu o Luiz Felipe e tinha um acordo encaminhado com o André Lima. A gente vinha falando aqui faz tempo do nome do André Lima. Ele vinha sofrendo com problemas financeiros lá no Paysandu, tentou solicitar via justiça a rescisão de contrato com o Papão, porém o Paysandu levou melhor aí nessa briga judicial, conseguiu manter o jogador no elenco, e aí isso acabou sendo um entrave na negociação do André Lima com a Ponte Preta. Portanto, fica mais difícil a vinda do jogador para Campinas, e por isso também a diretoria da Ponte Preta foi atrás do Pedro Martins. Tem um acordo encaminhado e o Pedro Martins deve ser mais um volante aí que deve chegar à Ponte Preta. E falando sobre esse mercado da bola aí, negociações, alô. Jogadores que devem chegar à Ponte Preta em 2026, como eu disse anteriormente, o ex-presidente e hoje vice-presidente e diretor de futebol profissional e amador, o Marco Ebelin, ontem ele deu uma entrevista para o Paulo do Vale na Rádio Bandeirantes de São Paulo, uma entrevista muito longa, mais de 1h30, e eu separei alguns trechos aqui para a gente ouvir um pouco das palavras do Ebelin. Hoje, amanhã eu vou trazer mais alguns outros assuntos, e falando justamente sobre esse mercado aí, eu separei um trecho que o Ebelin fala sobre o alto custo dos jogadores, principalmente da Série B. Quer dizer, o problema todo não é a falta de confiança, principalmente dessa reta final de ano, aí, início de ano, que ocorreu com a Ponte Preta. O problema que a gente encontra, tá, eu posso fazer 10 telefonemas e contrato qualquer jogador da Série B e até alguns jogadores da Série A para jogar na Ponte. O problema está nos valores de salário, PDV. Hoje, eu vou te falar que em média um jogador de Série B, de nível nota 6 de Série B, tá? Não estou falando de Série A. Série B, nota 6, nota 7, vai ganhar mais de 120 mil reais por mês. 130, 150, 170 mil, 200 mil.
Isso é utopia para o futebol de Série B. Eu não sei como que os clubes estão fazendo isso, mas a Ponte Preta não vai ser responsável de fazer, porque aí vai voltar a atrasar salário. Mesmo que não tenhamos bloqueio, a conta não fecha. Se você fizer uma conta rápida aí, se você tiver uma folha de 1,5 milhão, entre o que é a mais barata do Brasil, se tiver, tá? Atletas e comissão técnica, não fecha a conta. 13 meses dão 18 milhões de reais. Se o que a Ponte Preta mais arrecada, são as cotas de televisão de paulista e brasileiro, as duas juntas não dão 15. Então como é que você vai fazer uma folha dessa? Então o que atrapalha, muita gente fala, como é que você vai montar o time? A dificuldade é convencer jogadores a vir por valores menores. Então nós temos que ter a competência de trazer jogadores, às vezes, desconhecidos do grande público, da grande mídia, a exemplo do Jeca que joga hoje, para fazer a coisa rodar e dar certo. E o Eberlin também fala sobre a manutenção do elenco que foi campeão da Série C. A gente sabe que a Ponte Preta sofreu com várias baixas de jogadores considerados importantes, titulares nessa campanha da Série C, que deixaram a Ponte Preta nessa janela de transferências. E o Eberlin cita aí os jogadores que permanecem para a Ponte Preta para a próxima temporada e fala também quais jogadores ele mais vai sentir falta em 2026. Mas nós somos o melhor goleiro da Série C. Pacheco terminou como titular do campeonato. O Simon, com a experiência dele, titular. Nós temos o Brian, que é um bom lateral que estava no Paysandu. O Rodrigo, que era titular, termina. O menino Gustavo Teles estava entrando e jogando meio tempo, jogou como titular a maioria da reta final aí. O Elvis está aí, Gé está aí, os dois beiradas, Diego Xavier, Diego Tavares e Bruno Lopes estão aí. Então não vejo esse desmanche. O jogador que eu senti de perder foi o Arthur, lateral esquerdo, né? Talvez o Léo Oliveira. O Léo Oliveira venha fazer falta aí para a nossa equipe. E vai contratar. Mas nós estamos trabalhando para repor. Nós trouxemos 2 volantes, nós trouxemos 2 atacantes, nós trouxemos 3 zagueiros. Estamos atrás de contratar, mas tem que dar na filosofia de salário da Ponte Preta. Batistão, vocês querem comentar sobre essas movimentações aí da Ponte Preta no mercado nessa janela de transferências, falar também sobre a estreia contra o Corinthians no domingo e daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre a Copinha. Sim, quero ouvir o Tigrão, mas antes, há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada, e aí é só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a Mega Loja em Sorocaba. Seara, no Igatacado, qualidade, praticidade e economia perto de você. Bandeirantes! Vamos lá, Tigrão, as caras novas
no time da Ponte Preta. São 18 horas e 46 minutos. A sua análise dos novos contratados pelo time da Ponte. Mais ou menos 30 jogadores já compõem o elenco da Macaca em Tigrão. Bom, a princípio, vou me manter fiel à minha maneira de trabalhar, né? A princípio, a maior parte das contratações são boas, mas sem excesso aqui de otimismo e também sem nenhum pessimismo que não se justifique. Vou esperar um encaixe, porque uma parte apenas da estrutura dorsal do time foi mantida, né? Então eu vou esperar a inserção, a incursão, essa liga entre os remanescentes e os novos. O pequeno, muito curto tempo de treinamento conspira contra um início auspicioso, mas a gente espera que com a sua competência o Marcelo Fernandes consiga fazer com que o time entre tecnicamente bem preparado e o Departamento de Educação Física faça com que o time tenha como render. É lógico que se a Ponte não vai entrar na ponta dos cascos, os outros também não. O Corinthians, por exemplo, que terminou muito depois, disputou a Copa do Brasil, a final esses dias aí, finalzinho de dezembro, também teve que dar uma parada, também existem férias regulamentares para os jogadores, então é uma dificuldade de um calendário muito apertado que aperta todo mundo, aperta a Ponte, aperta os outros. E a Ponte ainda com esses dias em que o elenco não treinou, isso atrapalha também. Mas não acredito que atrapalhe de uma maneira definitiva, de uma maneira que possa comprometer o trabalho. Então, por norma, como sempre faço, desta vez não dá para esperar 4 ou 5 jogos, porque o campeonato só tem 8. Para quem passar, tem mais campeonato. Para quem não se classificar, acaba aí. Ou se mantém ou cai, mas não permanece. Então eu queria ver pelo menos 2 partidas, essa estreia contra o Corinthians e depois o jogo em casa contra o Velo, para a gente entender melhor como é que se readequou esse elenco da Ponte, especialmente o time considerado titular e algumas opções que vão brigar por titularidade. A princípio, boa parte da base está aí, mas alguns jogadores importantíssimos saíram, né? Alguns. Até diria que não é a maioria, os números estão aí. Fazendo um exercício rápido, o goleiro é o mesmo, o lateral direito é o mesmo. Um dos zagueiros, que continua, que é o Simon, estava aí e terminou como titular. No meio, as maiores baixas, mas permanece o Elvis, que é o jogador que pensa o jogo. Na frente, o Diego Tavares terminou como titular. O Gé não. O Gé estava contundido. Então, assim, com uma análise apenas no plano teórico, eu acho que a Ponte pode começar o campeonato e a gente torce muito por isso, que ela faça um campeonato, pelo menos sem sustos. Estou falando do Paulista. É diferente da Série B, que para mim tem que qualificar um pouco mais. Se a Ponte não quiser ser apenas coadjuvante e também fazer um campeonato apenas de permanência. É isso que eu penso, mas vou esperar um pouquinho. Nada de, não, tá tudo certo, tá maravilhoso, tá tudo resolvido e a Ponte vai nadar de braçada, não. Eu espero que tudo isso aconteça. Torço ferrenhamente, mas esperar um pouquinho, até para não criar de minha parte, como aliás é do meu feitio, uma expectativa, né, muito acima do que talvez seja a realidade dentro de campo. Mas, teoricamente, a maior parte me agrada das contratações, a maior parte, e dos que ficaram também são jogadores extremamente importantes e já bem entrosados, já bem aclimatados
ao ambiente do clube, à cultura do clube, à torcida, à cidade. Isso também é muito importante. Mas vou esperar. Os ovos aí estão. A princípio, são ovos de uma qualidade razoável dentro da realidade financeira da Ponte, que é dramática. Vou esperar agora o mestre colocá-los na frigideira e aí a gente fala qual é a nota do omelete. Vamos lá, Pedrão, seguindo. Da Copinha agora, Batistão, a Ponte Preta estreou na sexta-feira, no dia 2 de janeiro, venceu o Curitiba, uma boa atuação da equipe comandada pelo técnico Nenê Santana, venceu por 4-2, naquela oportunidade o grande destaque foi o camisa 10, Nicolas, fez 2 gols, deu uma assistência, os outros gols foram marcados pelo Caio Ganga e também pelo Matheus, ambos jogadores que já integraram o elenco profissional na reta final da Série C, chegaram a estrear, o Matheus inclusive até jogou de titular uma partida aqui no estádio Moisés Lucarelli, é um jogador muito promissor, centroavante, camisa 9, fazedor de gols, e como a gente sabe, a gente até viu o lance aí, o Caio Ganga, um jogador mais habilidoso, mais de técnica, de finta, de drible, e hoje a Ponte Preta venceu a equipe do Meia-Noite, time que é da cidade de Patrocínio Paulista, sede desse grupo 14 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Macaca venceu por 2-0, melhor dizendo, mais uma boa atuação. Os gols da Macaca foram marcados pelo Nicolas, mais uma vez, 3 gols já nessa Copa São Paulo, e depois o segundo gol foi marcado pelo José Vitor, garoto muito promissor também, atacante da base da Ponte Preta. O próximo confronto para cumprir tabela da Ponte Preta é na quinta-feira, dia 8 de janeiro, vai enfrentar o Real de Roraima, 1h da tarde, como eu disse, na sede em Patrocínio Paulista, e o Real tomou 9-0 do Curitiba na partida de hoje, segunda rodada desse grupo 14. Como eu disse, a Ponte venceu Meia-Noite por 2-0, é líder com 6 pontos. Logo atrás aparece o Curitiba, que venceu o Real por 9-0. E aí, o terceiro colocado é o Meia-Noite, e em último lugar do grupo, o Real. Pedrinho. Oi. Não, sem querer interromper, já interrompendo, como diria o João Soares, é o seguinte... Não é bem cumprimento de tabela, né? Se pensarmos em classificação, sim, a Ponte está classificada porque 2 passam. Mas digamos, algo muito improvável de acontecer, que ela venha a perder o terceiro jogo e o Coritiba vença o Meia-Noite, aí a Ponte no saldo de gols, com esses 9-0 em cima do Real hoje, do Curitiba, a Ponte entra na segunda colocação. E aí talvez tenha que deixar a sede de Patrocínio Paulista, onde, aliás, ela está muito bem adaptada e o gramado é muito bom. É algo que me chamou a atenção. Então concordo sim, em 100% com a sua observação, de que é cumprimento de tabela em se tratando de classificação. A Ponte já está classificada. Nenhum outro time do grupo, além do Coritiba, vai chegar a 6 pontos. Nenhum, nem o Meia-Noite, nem o Real. O Real chega no máximo a 4. E a mesma coisa acontece com o Meia-Noite, que vai enfrentar o Coritiba. Então a Ponte está matematicamente classificada e todos os envolvidos estão de parabéns. Agora, no que tange a sequência da Copa São Paulo, é muito importante a manutenção da primeira colocação. E a Ponte tem tudo para fazê-lo. Porque, cá entre nós, né? Esse time que tomou de 9 hoje, será que vai fazer frente à Ponte? De qualquer maneira, é bom ficar esperto. É bom ficar ligado. Porque o futebol reserva as suas surpresas e não é decidido antes da bola rolar. E até agora é irrepreensível e com um bom futebol. Não é só resultado, é também desempenho. E esse Nicolas, que é um meia que chega toda hora à frente, que pisa na área, é um grande jogador. Isso mesmo, Tigrão. E além do Nicolas, outros jogadores, como eu disse, o Caio Ganga, o Matheus, que já integraram
o elenco profissional no final do ano passado. O Diego Leão também vem se destacando, sempre muito comentado pelo Tigrão. Ontem, na entrevista à Rádio Bandeirantes de São Paulo, o Eberlin também citou a utilização de garotos da base no Campeonato Paulista e na temporada de 2026 pelo técnico Marcelo Fernandes. Pedro, os 4 ou 5 titulares desse time da Sub-20 não foram para a Copinha, estão junto à equipe profissional. Metade desse time da Copinha ficou aqui, vamos por, entre aspas, né? Os titulares já estão com a equipe profissional. Já jogaram, inclusive, a Série C, a reta final da Série C. O Gustavo Teles tem 19, 18 anos. O Miguel tem 19 anos. O Matheus também acho que 17 para 18. Não sei o nome de todos aqui, não vou lembrar, mas se não me engano são 5 jogadores que estariam com condição de ser até titulares desse time e não viajaram, né? Avaliamos bastante, pode ser que algum outro aí surpreenda e também venha mais algum da Copinha. Não é assim fácil, né, lançar jogador, né? E principalmente aqui na Ponte Preta. No passado a torcida tinha muita paciência, hoje já não tem mais. Então tem que dar o tiro certo aí, vão ser utilizados sim a base, estreou bem. Eu penso que campeonato, é lógico, para mostrar para a torcida o que está sendo feito é bom. Mas a Ponte tem que diminuir defeito da molecada para chegar numa condição de estar mais pronto quando vem o profissional. E aí, só para finalizar o assunto Copinha e também do Caio Ganga, a gente já até mostrou o lance dele aí, das embaixadinhas, um lance que repercutiu o Brasil todo, muitas páginas, grandes personagens aí do futebol nacional comentando sobre esse lance. Quem nos acompanha pelo YouTube pode ver aí o lance do Caio. E depois, pouco tempo depois, após o final da partida, a assessoria de imprensa da Ponte Preta emitiu uma nota ali, algumas palavras do Caio, e eu vou ler agora, abre aspas. Acredito que o futebol está perdendo um pouco da essência. Me inspiro em um dos melhores jogadores do mundo. Gosto desse estilo de jogo ousado. Mas, para alguns árbitros de futebol, tem que pegar a bola e jogar para trás. Acho que para eles o futebol é isso. Essas aí foram as palavras do Caio, se referindo também ao árbitro. Quem apitou aquela partida entre Ponte Preta e Curitiba foi o João César Ferreira da Silva Júnior, ele que é árbitro da Federação Paulista desde 2017. E, é claro, dividiu muitas opiniões aí, pessoas concordando que a atitude do Caio está dentro do jogo, faz parte da partida, outros achando como forma de desrespeito, mas tá aí, Caio Ganga, um dos destaques desse time da Ponte Preta na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Batista? Existe uma determinação da CBF sobre estes lances. E não são somente as embaixadinhas. Outros lances também são citados. Por exemplo, subir na bola. A CBF orienta a punir com cartão amarelo e tiro livre indireto se for um ato de provocação ou para prender a bola gerando conflito. Carretilha e lambreta em excesso podem ser vistos como falta de respeito ou antijogo, especialmente em situação de vantagem, podendo levar a advertências verbais ou cartões, dependendo da interpretação do árbitro. Embaixadinhas provocativas, assim como a carretilha, se usadas para provocar ou atrasar o jogo em um placar já definido, podem ser punidas. O árbitro aplicou a determinação da CBF. No caso, entendeu que as embaixadinhas do Caio Ganga foram provocativas, desrespeitosas, e por isso ele aplicou o cartão amarelo. Eu não entendo assim. O jogador está no ataque, estava ali da intermediária adversária para frente, ganhando o jogo 4-2 e fazendo o tempo passar. Aí o que ele faz? Ele
Aliás, ele estava quase em cima da risca de meio campo, né? Ainda estava no campo de defesa, melhor dizendo. E aí ele começa a fazer as embaixadinhas para que o tempo pudesse passar e, consequentemente, o árbitro apitar no final do jogo. Aí toma uma entrada violenta por trás. Então, o meu questionamento é que o árbitro colocou no mesmo patamar. Tudo bem, ele está seguindo a determinação da CBF, mas a determinação está errada. Como que uma entrada violenta por trás do adversário pode ser equiparada a embaixadinhas, sendo que o jogador estava usando a técnica, a habilidade, o controle de bola, que é um dos atrativos do futebol. Ah, mas ele não estava lá próximo do gol, não estava na linha de ataque. É verdade, mas o Garrincha também fazia isso, na beirada do campo. Fazia que ia, mas não ia, e fazia de palhaço ou de otário ou adversário. São recursos técnicos que existem no futebol. A provocação é algo assintoso. Se formos entender como provocação, o chapéu também é uma provocação. Onde é que o jogador dá chapéu? O único que dava chapéu dentro da área e em evolução na entrada da área era o Pelé. Os demais jogadores todos dão chapéu no meio campo, aonde há possibilidade, caso tenha um erro, de recuperação. É um recurso para se livrar de um jogador que está marcando o meia, o atacante. E desta maneira o recurso é utilizado para escapar do adversário e aí sim fazer o passe. Ali não tinha adversário marcando, mas ele fez as embaixadinhas e na sequência ele faz o passe e toma a entrada violenta por trás. Então a determinação da CBF me parece um tanto quanto exagerada, punindo ridícula, jogadores que têm qualidade técnica, e com isso pode levar à inibição. O jogador vai evitar de um lance um pouco mais técnico para não tomar cartão amarelo. Nessa competição, 2 cartões amarelos, o jogador está fora do jogo seguinte. Então, por exemplo, não sei se no jogo de hoje o Caio tomou cartão, acho que não. Mas ele tomou cartão amarelo pela embaixadinha. No próximo jogo, se ele tomar o cartão, ele está fora do próximo jogo da fase seguinte da competição. E por que ele estará fora? Porque fez embaixadinhas. Nós já falamos bastante, se você voltou ao tema, porque ele realmente em alguns momentos é frustrante, revolta, e a gente tem que dar uma aliviada no fígado aqui, senão não aguenta. Mas vai chegar o dia em que, se a coisa continuar nesse ritmo, né? Com esse grau de imbecilidade, vai chegar um dia que o jogador vai sair algemado porque chutou a bola. Ele vai ser considerado bolafóbico. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas.
Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tivemos jogos sendo realizados, a competição que começou na sexta-feira com destaque para a vitória da Ponte sobre Coritiba pelo placar de 4-2, primeira rodada. No sábado, o Guarani foi derrotado pelo Atlético pelo placar de 1-0. O São Paulo, atual campeão, venceu, jogando em Sorocaba ontem, o Maurinense pelo placar de 2-0. Quem também estreou com vitória foi o Corinthians, que derrotou o Trindade pelo placar de 1-0. Quem venceu também na estreia foi o Santos. O Santos acabou vencendo a sua partida pelo placar de 3-0. Hoje tem a estreia do Palmeiras na competição. Lembrando que a Ponte também joga hoje e a equipe do Guarani entra em campo na próxima terça-feira. Destacando agora Campeonato Paulista, Paulistão com a sua primeira rodada, vai começar o Campeonato Paulista. No sábado, às 3h tem São Bernardo e Capivariano. Às 4h, Santos e Novo Horizontino. 6h30 no Brinco, Guarani e Primavera. 8h30 no Canidé, Português e Palmeiras. Já no domingo, 4h, tem Corinthians e Ponte Preta. Às 5h, Velo Clube e Botafogo. Às 18h15, Noroeste e Red Bull Bragantino. E no domingo, 8h30 tem Mirassol e São Paulo. Vai começar também o Campeonato Carioca. No domingo, dia 11, partida que foi adiantada, válida pela 5ª rodada, o Flamengo pega a Portuguesa. A primeira rodada começa de fato no dia 14, com destaque para Volta Redonda e Boa Vista, Fluminense e Madureira, Bangu e Flamengo. Teremos ainda a partida envolvendo o Botafogo contra a Portuguesa, além de Vasco e Maricá. Campeonato Gaúcho, vai começar também o Campeonato Gaúcho neste sábado, dia 10. O Grêmio encara o Avenida às 9h e no domingo às 18h tem o Inter diante do Novo Hamburgo. Campeonato Mineiro, o Campeonato Mineiro também vai começar neste fim de semana, com destaque para os jogos dos times grandes da capital. No sábado, 18h30, o Cruzeiro pega a Patrocinense. Já o Atlético Mineiro joga no domingo às 18h contra o Betim. Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19h10, vamos aos temas do dia que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Tema 1. Após anunciar Guilherme Arana, Fluminense tenta a contratação de Hulk para 2026. Atacante já deu sinal positivo para o clube carioca, mas Atlético Mineiro segue fazendo jogo duro para liberar o ídolo para outro clube no Brasil. Diretoria do Galo
ofereceu um documentário sobre a passagem dele no Galo das Alterosas, uma estátua na Arena MRV e uma porcentagem da SAF para o jogador de 39 anos não deixar o clube mineiro. Falta 2. Fagner acerta a rescisão com o Corinthians e abre caminho para a renovação com o Cruzeiro. Lateral ainda tinha mais um ano de contrato com o clube paulista, mas conseguiu em comum acordo a liberação. A diretoria corintiana não divulgou os valores da rescisão que deve ser assinada ainda nesta segunda-feira. Falta 3. Após meses conturbados e maus resultados, o Manchester United decide demitir Rubem Amorim. Português foi desligado do cargo após o empate fora de casa por 1-1 com o Leeds. Jogo realizado domingo. Treinador de 40 anos, tinha contrato até 2027, mas os Reds preferiram pagar a multa rescisória. Olá, bebê, qual o tema que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Eu escolhi o tema do Hulk, Batista, até porque o Hulk se tornou, nesses últimos anos, um dos maiores ídolos do Clube Atlético Mineiro. É um jogador que tem uma representatividade muito grande, tanto dentro quanto fora de campo. A torcida quer que ele permaneça. Vale se lembrar que ele retornou para o futebol brasileiro em 2021 para jogar no Atlético, está com 39 anos, está valorizado, é um cara que se cuida dentro e fora de campo e ele ainda tem condições de queimar lenha. O capítulo decisivo dessa história deve ter um desfecho amanhã e deve ser com um resultado positivo para o Atlético. Tem uma terceira reunião marcada ainda entre as partes. O Hulk está acertando alguns detalhes, mas eu estou acreditando bastante que ele não vai jogar na lata do lixo essa história, não. Até porque o problema não é dinheiro. Se ele fosse para o Fluminense, ele que é milionário, já ganhou muito dinheiro da China, ou bilionário, dá para dizer assim, o problema do Hulk seria jogar num time diferente, ter até mais espaço. Ele perdeu um pouco de espaço com o Sampaoli, mas eu acredito bastante que ele vai permanecer no Atlético. Tudo que o Atlético apresentou para ele nessas propostas, inclusive fora de campo, parceria com a SAF, estátua, e esse ano ele deve jogar mais partidas com a camisa do Atlético, eu estou acreditando que ele vai permanecer no Galo e vai fechar aí quando ele encerrar a carreira como um dos maiores ídolos do clube, Batista. E você, Tigrão, qual o tema que você escolheu para hoje? Vou no mesmo, né? Vou no mesmo. Eu acho muito difícil a saída do Hulk e do Galo. Muito difícil. Claro que é um jogador diferente, é um jogador que, apesar dos 39 anos, ainda tem muita força física, um jogador que chuta muito forte, que decide jogos, seja com a bola em movimento, seja com a bola parada, além da liderança dele sobre o elenco todo, né? E é disparadamente o maior ídolo da grande torcida, da apaixonada torcida do Atlético Mineiro. Então veja você que as coisas chegaram às raias do desespero por parte da diretoria do Atlético Mineiro, oferecendo um percentual, deve ser baixinho, né? Mas estão oferecendo um percentual na SAF, e eu, se fosse ele, não pisaria nessa ratoeira. Fica no Galo, tudo bem, a torcida te ama. Mas vai pegar percentual de SAF. Quando ele pegar um percentual e for para o contrato social, ele adquire o ônus e o bônus. Então, se a SAF for rentável, ótimo, vai ganhar mais um pouco. E se a SAF der com os burros na água, ele vai ter que pôr algum para se livrar. Ele passa também a responder como sócio da SAF. Então, isso eu não faria. A questão da estátua também é algo que mexe muito mais com o emocional
do que propriamente com qualquer aspecto profissional. Mas pode mexer com a vaidade do jogador. Mas eu acho que ao final, estátua que eu estou querendo dizer, porque a diretoria do Atlético está se propondo para que ele continue a colocar uma estátua dele na MRV Arena. Como é um estádio muito novo, acho que não existe lá ainda nenhuma estátua, não tenho certeza. Se tem lá do Reinaldo, do Luizinho, do João Leite, dos grandes ídolos. Oi? Não tem nenhuma, não tem nenhuma. Então, não tem nenhuma, ele está saindo na frente, eu acho até um exagero. De Reinaldo, de João Leite, de Éder Aleixo, de Luizinho, com titularidade absoluta na Copa do Mundo de 1982, num time que para muitos, para mim não, foi um timaço, mas não é melhor time do que o de 70, mas a Copa de 82, o Luizinho foi titular absoluto, formando o zaga, o miolo de zaga com o Oscar, revelado pela Ponte. Então eu acho que há um certo até exagero e isso denota algo de desespero por parte da diretoria do Atlético. Acho que tem que sentar com o jogador e falar, vamos ver a parte financeira? Ó, tá aqui, tá agora estátua, percentual na SAF, que pode ser presente de grego, né? Eu, por exemplo, não quero percentual de SAF, até porque, não, pela minha profissão, existiria um conflito de interesse. Mas se eu não fosse cronista e alguém me falasse, ó, vou doar para você, não precisa pôr nenhum, não. Aqui, 5% da SAF do clube tal. Eu ia dizer, não, muito obrigado. Quero não assino isso daí, não. Deixa eu quietinho aqui no meu canto, pagando as minhas continhas em dia, mas dormindo em paz, né? Então, isso também, eu acho que o Hulk nem deveria embarcar nessa. Mas a SAF lá é rentável. Até quando? Toda empresa é rentável. Até o dia que ela quebra, né? E tem muita empresa aí, arrogante, cheia de olhar os outros por cima, cheia de nariz empinado, que quebrou. E que continua quebrando. Então, cuidado com isso. Mas eu acho, assim, no palpitômetro, fora folclore de estátua, né? Acho até que Dadá Maravilha não merece uma estátua lá? Dadá, que inclusive não foi convidado para um dos eventos de inauguração lá da Arena MRV, ficou muito magoado, muito chateado, se sentiu injustiçado. Será que, e com razão, será que Dadá não merece já ter uma estátua lá? Né? O Reinaldo e outros que eu falei aqui, João Leite, Luizinho, Éder, para não falar de mais um, Nelinho não merece uma estátua lá, se bem que a história do Nelinho é maior no Cruzeiro do que no Atlético, mas jogou lá, pô. Então, não acredito muito nesses, entre aspas, artifícios, mas ainda assim, acho que ele continua, palpite, hein? Pode mudar tudo amanhã, mas acredito que ele continue no Atlético Mineiro, no Galo das Alterosas. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br.
Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Gianni, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos, 27, Chácara da Barra. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19:22. Se tem algo que combina tanto quanto o futebol no domingo, é o sabor autêntico do macarrão Todeschini na mesa. Todeschini apoia quem joga com paixão e quem cozinha com amor. Com 140 anos de história e tradição, Todeschini é sinônimo de qualidade, sabor e história e convida você a redescobrir o prazer de uma boa massa. Todeschini é o verdadeiro sabor da Itália na sua mesa. Do clássico macarrão sêmola, o especial com ovos, os biscoitos recheados, amanteigados, água e sal. Todeschini tem uma seleção inteira de produtos que fortalecem ainda mais o time de sabores da marca. No apito do juiz ou no grito de "O macarrão já tá pronto", a emoção toma conta e aí é só partir para o abraço que os melhores momentos e os melhores sabores estão garantidos. Tem Todeschini na panela, todo mundo canta assim. Spaghetti, penne, parafuso, fettuccine, tagliarini. É Todeschini, tem sabor, tem Todeschini, delicioso assim. É Todeschini, sim. É Todeschini, sim. Se tem sabor, tem Todeschini, delicioso assim. Ouvinte Luiz Vanderlei do São Fernando, aproveitar que você está por aí, que os outros costumam ler a minha mensagem. Aí não é a Ponte Preta, vai ou não vai o ano que vem. Tem que punir aqueles que dão entrada dura contra aqueles que têm recurso para se desvencilhar do adversário. Abraço para você, Luiz Vanderlei. Um abraço para todos aí do São Fernando. Ouvinte no ar. Batista, equipe Band, Tigrão, CH, um grande abraço a todos. Um feliz ano novo aí, 2026, com muita saúde e bênção de Deus.
Roberto Japonês, Jardim Chapadão. Ô Batista, é o seguinte, nós conhecemos futebol, existem duas formas do atleta ele ser habilidoso. Nesse caso que aconteceu aí na Copinha, existe o seguinte, na minha opinião, ele quis fazer a embaixadinha para humilhar o adversário. O Edilson, que jogava no Corinthians, ele fez uma embaixadinha contra o Palmeiras e fez parar a bola no pescoço. Isso aí é humilhar o adversário, Batista. Então eu acho que esse menino aí, ele quis aparecer e humilhar o adversário. Mesmo porque existem certas situações quando o adversário ainda está perdendo. Eu acredito que nesse caso é fazer humilhação para o adversário. Por isso que houve o nervosismo lá do rapazinho lá que deu uma entrada meio forte lá no menino. Então, o caso do Tigrão que está exemplificando aí o elástico do Rivelino contra o Fluminense, aquilo é habilidade, sem dúvida, mas não fazer embaixadinha para a bola no pescoço. Então, existem duas definições aí. A humilhação diante do adversário e o jogador habilidoso. Entendeu? O Pelé, nunca vi Pelé fazer isso. Humilhar adversário. Um abraço a todos aí. Roberto. Abraço, Roberto. Abimael Costa. Ainda bem que o Ronaldinho Gaúcho é de outra geração, porque se tivesse nesta geração, perderíamos um craque com suas jogadas geniais. Melhor futebol ser como Pimbolim, todos amarrados, cada um numa posição fixa. E agora na lata. Responde na lata. Você aprova o retorno de Gabigol ao Santos? Acredita que vai dar certo a dupla com Neymar? Começo com você, bebê. Eu aprovo e acredito que vai dar certo a dupla com o Neymar, até porque ele precisa dar a volta por cima, ele também pensa em voltar para a seleção brasileira e ele ainda é novo, não tem nem 30 anos de idade, então eu aprovo. E você, Tigrão, aprova ou não? Aprovo. E torço para que dê certo. Vamos lá, Tigrão, na sua opinião, o que é mais importante para um clube na disputa da Copinha? Conquistar o título ou revelar bons jogadores para o time principal? Revelar bons jogadores para o time principal. E você, Breno, qual a sua reflexão sobre o tema? Também revelar bons jogadores para o time principal. Eu sigo com você, bebê. Você acha que o Flamengo acerta em tentar a contratação de Marcos Leonardo, jogador que está no Al Hilal? Acho que acerta, é um grande jogador, saiu do Brasil, está escondido e acho que é uma posição boa para o ataque do Flamengo. E você, Tigrão, qual é a sua reflexão sobre o tema? Vive um grande momento, fez uma grande Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos no ano passado e o Flamengo tá acertando no olho da mosca. Se trouxer, vai trazer um grande jogador no melhor momento da sua carreira e jamais maduro do que quando deixou o Santos para jogar fora do país. Valeu, Tigrão, um abraço para você, até amanhã. Um abraço e até amanhã e um abraço pro Roberto Japonês, que é um grande amigo. Verdade. O Rivelino, para quem não conhece bem São Paulo, ele olhava para Lapa e saía com a bola pela Penha. Olhava para um lado e saía com a bola para o outro, viu, Roberto? E ele dava elástico no meio de campo também. Só para você saber, mas o Roberto é do ramo. Jogou bola profissionalmente. É difícil o japonês bom de bola, hein? Mas tem grandes jogadores japoneses hoje. Na época não era fácil. E o Roberto foi bom de bola. Um abraço para ele. Breno Bereto, um abraço, até amanhã, bebê. Valeu, Batista, um abraço a todos, até amanhã. E despedindo aqui também do Pedro Piscinato, diz aqui o ouvinte, o Eberlin, disse em entrevista para o Paulo do Vale
que a empresa que está com o projeto de modernização do Majestoso tem interesse de ser SAF da Ponte. Você colocou aqui algumas partes, a entrevista é muito longa, né? 1h30, mas não colocou essa parte que o Eberlin se refere à questão da SAF, né? Não, Batistão, mas amanhã eu vou trazer, assim como outros assuntos e outros temas também. Ele fala sobre o Transferban, fala sobre a preparação da Ponte Preta para o Campeonato Paulista, que ele vai estar mais voltado para o departamento de futebol amador, a base da Ponte Preta. Amanhã vou trazer mais conteúdos sobre essa entrevista longa e esclarecedora do Eberlin para a Rádio Bandeirantes de São Paulo. Valeu, Pedrão, um abraço e até amanhã. Valeu, Batistão, um grande abraço para você e até amanhã. O jogo já estava acabando. É humilhação se você entrava mais forte para quebrar a perna dele. Diz aqui o ouvinte não assinou. Mas muito obrigado pela sua participação. Boa tarde, Batistão. Está dizendo aqui o ouvinte que Deus, em sua infinita bondade, continue abençoando, guardando e prosperando em tudo que vocês fizerem hoje e sempre. Opa, muito obrigado para você também, para a sua família e para todos os nossos ouvintes. Um ótimo ano novo com saúde e prosperidade. Na sequência, vem aí, Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. E Feirão Grid de Ofertas é no Auto Shopping Ticoatira. Estamos chegando com o Esporte em Debate. Vamos até às 9 da noite. Finalmente, né? Tá começando o ano, minha gente. Olha, de uma maneira muito diferente, porque fim de semana já tem Campeonato Paulista. A gente já começou aí com os dois pés na porta.